A gente está falando sobre família. Nesse mês de maio, a gente está encerrando, na verdade, essa série de pregação. E eu estava pensando sobre qual que é o valor familiar que Jesus nos ensina. E eu comecei a ver a complexidade dessa palavra família na Bíblia. Porque até então a gente estava no livro de Provérbios. Quem está acompanhando nos últimos 3 domingos, falando sobre sabedorias desse livro, para a gente aplicar na nossa família nuclear. Mas é interessante que essa ideia de família nuclear, ela é papai, mamãe, filho, filha, sabe? Tipo, para quem é mais antigo, assim, do comercial da margarina, lembra? Família margarina, a gente falava, né? É uma ideia muito recente, assim, recente no sentido de que ela tem mais ou menos 100 anos. Essa ideia de família é uma construção, inclusive, questionada por algumas disciplinas, antropologia, psicologia, sociologia. E aí eu fui para os textos bíblicos, tentando encontrar um modelo de família, assim, e assim, porque a gente concebe hoje sobre a ideia de família, o contexto bíblico é muito complicado. Quando a gente vai para o Oriente Médio, quando a gente vai para a época de Jesus, a realidade e o conceito de família era muito mais amplo. Família, às vezes, significava um povo, família, às vezes, significava um clã, uma família estendida, família poderia significar muita gente morando na mesma casa e partilhando da mesma economia, não o núcleo familiar que a gente conhece. Inclusive, a palavra ben, que é a palavra filho no hebraico, ela se refere não só a uma filiação biológica, mas também uma pessoa que vivia debaixo de um certo clã. Então, muitas vezes, quando você lê na Bíblia, assim, fulano era filho de ciclano, você fala, então ele era filho de ciclano. Não exatamente como essa filiação biológica. Quando você lê isso, às vezes é provável que aquela pessoa pertencia ao clã do ciclano, que era considerado o pai, mas não era necessariamente o pai biológico daquela pessoa. Então, de alguma maneira, todos que nasciam debaixo daquele clã, mesmo os filhos dos servos, etc., eram considerados filhos do dono do clã em si. Então a terra, na época, inclusive do Antigo Testamento, era dividida em tribos, que se dividiam em clãs e que formavam famílias estendidas. Era uma rede comunitária de gente. E além disso, essas famílias, elas eram complexas, elas eram controversas, porque a gente concebe hoje. Assim, elas eram tóxicas, se a gente for ver o exemplo delas, né? Porque vocês conhecem, por exemplo, a história dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, o pai da fé, Abraão, que teve Ismael, um filho, com a serva da sua esposa, Agar, né? E alguns vão dizer, depois que a Sara morre, que é a sua esposa, ele se casa de novo com Quetura, que era um outro nome de Agar, era só uma questão de nome ali. Então a gente tem uma ideia, não dá para a gente incorrer no anacronismo, não de casamento aberto, mas a gente tinha alguns arranjos conjugais diferentes na época bíblica. Isaque, o único que a gente não sabe muito bem da história, parece ter sido o único monogâmico ali, porque Jacó se casa com as 2 irmãs, tem filhos e filhas com as servas delas, né? Quer dizer, na monarquia, se a gente vai mais para frente, na monarquia de Israel, a poligamia assim proliferava. Você pega o rei Davi, que se casa com a filha de Saul, com Mical, mas depois tem um monte de outras mulheres, Abigail, Batseba e outras tantas, inclusive uma novinha que os servos dele levam para ele para poder esquentá-lo na sua velhice, na cama, se é que você me entende. Né? Então, não era exceção essa realidade cultural poligâmica, onde as mulheres, inclusive, não tinham muito espaço. Né? E para completar, a paternidade e a maternidade eram confusas, elas eram falhas. Né? Não tem só pai ruim, tem mãe também que você questiona. Você pega a mãe, por exemplo, do Jacó, a Rebeca,
que manifesta o seu favoritismo por um filho e ajuda, inclusive, esse filho a trair o outro filho e o marido para receber a bênção do primogênito, né? E se a gente avança também, a gente tem a história de Eli, o sacerdote, lembra que era negligente. O jovem Samuel foi chamado por Deus para quê? Para denunciar a negligência dentro da casa do sacerdote Eli, porque os seus filhos roubavam as ofertas que eram levadas ao templo e se aproveitavam das mulheres que iam ao templo. A gente tem um paradoxo aqui, porque o próprio Samuel, que foi chamado para justamente denunciar a negligência da casa de Eli, ele também foi um pai ausente, seus filhos também não andaram nos caminhos de Deus. Samuel, que foi juiz, profeta, sacerdote. Então, eu estou pegando leve, tá? Porque a classificação aqui está em 12 anos. Mas as tramas entre irmãos também não eram muito assim, não são muito exemplares. A gente ouviu há alguns domingos a história de Caim e Abel, irmão que mata irmão, né? Comete o fratricídio. E você tem também histórias, por exemplo, filhos de rei, onde o filho violenta a irmã e o outro filho se vinga para matar o irmão que violentou a irmã, né? Então são as famílias bíblicas. Quando a gente abre as páginas do Antigo Testamento, o que a gente encontra é uma bagunça gigantesca, e às vezes dantesca, sabe? Famílias desajustadas, disfuncionais, marcadas por conflitos, por sexualidade, conflitos de sexualidade, conflitos de violência, conflitos de poder, né? E de uma certa maneira, isso traz até um lado positivo para a gente, porque quando a gente olha para a nossa família, às vezes disfuncional, e a gente vai para a família bíblica e fala, poxa, a minha família não é tão bagunçada assim, né? A família bíblica parece ser muito mais disfuncional, né? Lógico que não é uma justificativa para os nossos erros, mas dá um alívio para o nosso coração. E aí você me pergunta, mas pastor, a gente está falando de família nuclear há 3 domingos, né? E a gente está usando inclusive o Antigo Testamento, obviamente, porque se a Bíblia não tem um exemplo tradicional de família, não tem. E como a compreensão de família que a gente entende hoje, a Bíblia não tem. Ela tem princípios para a gente viver as nossas relações, inclusive as nossas relações familiares. Então foi isso que a gente trabalhou nos 3 últimos domingos. A gente começou com a maternidade, falando sobre a maternidade como a sabedoria que toma forma, né, nesse amor de mãe, inclusive que um pai pode ter, porque se espelha justamente no amor e no cuidado que Deus tem para com seus filhos e filhas. A gente falou da paz, que é uma construção que a gente precisa fazer e realizar nas nossas famílias nucleares. A gente falou sobre o autocuidado. Para a gente cuidar da gente, a gente precisa, ou dos outros, a gente precisa olhar para a gente, ter um tempo de cuidado, ter uma reflexão sobre si mesmo. E ali a Bíblia vai nos ensinando a construir relações maduras, independentemente do formato familiar em que você se encontra. Mesmo assim, quando a gente vira a página do Novo Testamento e vai para os ensinos de Jesus sobre família, a gente vê que o negócio ganha uma profundidade e uma complexidade que nos coloca a questão. E eu queria, então, compartilhar com vocês 2 valores ou 2 princípios familiares aqui que Jesus coloca, na verdade, para expandir a nossa ideia e o nosso conceito de família. Na verdade, a partir de 2 textos, então, nessa pregação de hoje eu quero trabalhar com 2 textos para mostrar que Jesus ele não nega a ideia de família nuclear, independentemente do formato que ela tenha, porque eu acredito que a gente avança, né? Hoje o formato de família é muito melhor do que o formato lá do passado. A gente avança, pelo menos aqui no Ocidente, pelo menos aqui no Brasil. Mas eu não tenho essa pretensão de falar, a gente chegou no formato ideal. Então, para fechar, isso aqui é a família correta. Quer dizer, como se a gente não tivesse mais o que aprender. Como se a gente tivesse alcançado a perfeição da forma de família correta, e esse aqui não pode sair disso.
Não, eu acho que a gente, como humanidade, está numa construção. E nessa construção, Jesus nos convida, inclusive, a ampliar o nosso conceito de família. Então, pensar, a partir de 2 textos dos evangelhos de Mateus, o que significa essa palavra família sobre a ótica de Jesus. Primeiro texto está lá em Mateus capítulo 12. Nós vamos ler a partir do verso 46. Mateus 12, a partir do verso 46. Qual é o valor familiar que Jesus nos ensina? Mateus 12, a partir do verso 46, diz assim o texto: Falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querendo falar contigo. Obviamente, eles não tinham entrado na festa, queriam acesso VIP. E Jesus responde: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus vai colocar a fé acima ou como prioridade de qualquer vínculo familiar. Veja, Jesus não refuta o núcleo familiar. Você não precisa desprezar sua família pela igreja. Pelo contrário, cuide dela, tá? Cuide muito bem dela. A igreja não tem nenhuma intenção de destruir ou de desconstruir família ou sacrificar o seu núcleo familiar. Mas é interessante que nesse texto, Jesus simplesmente, é um texto forte, assim, até para as mães, ignora a mãe e os irmãos e coloca de uma, assim, certa forma, um peso sobre a ideia de família, porque ele diz: quem é meu pai, quem é minha mãe, quem é minha família? Minha família não é a minha família sanguínea, a minha família é a minha família de fé. E é um ensino radical que Jesus mostra aqui, que vai aparecer em outros lugares, em outros momentos. Os evangelistas todos vão falar sobre isso. A gente vê o evangelista Lucas, inclusive, falando de uma maneira muito forte, mostrando que a família de Jesus são aqueles que tomam a sua cruz, que a família nuclear, ela pode inclusive ser dividida pela fé em Cristo. Jesus diz: aquele que crê em mim, talvez seja expulso de casa. Aquele que me seguir, talvez perca seu pai e sua mãe. Talvez você perca seu marido pela fé em mim. Radical, né? Radical. Essa fé em Jesus, segundo o ensino dele, pode muitas vezes trazer um rompimento familiar com a família de sangue, sabe? Uma castração familiar, sobretudo naquele contexto em que eles viviam. Então, vejam, esse ensino de Jesus é um ensino rompedor de paradigmas, que ele não quer, na verdade, separar famílias. O que ele está dizendo é que nós precisamos expandir o nosso conceito de família, como se ele estivesse dizendo: olha, sua família é boa, sua família é legal, sua família tem que ser cuidada, ela existe, mas existe uma coisa muito importante: você precisa expandir a sua consciência de família, porque sua família não é somente a sua família de sangue, não é, mas é também a família espiritual. As pessoas que comungam a fé com você, as pessoas que me seguem, as pessoas que resolveram carregar a sua cruz e me seguir. Essa também é a sua família de verdade. Não é tipo, quando a gente fala família na fé, parece que é uma coisa meio ilusória, né? Fica longe. Não, essa é sua família de verdade. Como se Jesus estivesse dizendo: José e Maria, ok, são meus pais, legal, são um tipo social da minha família, mas minha família são aqueles que me seguem, aqueles que me acompanham, aqueles que cuidam de mim, de quem eu cuido, aqueles que abandonaram tudo e resolveram carregar a sua cruz e me seguir. E é um ensino, vejam, extremamente radical, mas que rompe
com algumas ideias feitas, como se a gente tivesse que trabalhar e viver somente para o nosso núcleo familiar, somente para o nosso bem familiar, que a sabedoria materna que nós falamos aqui seria somente para o nosso uso no núcleo familiar, que a paz que a gente precisa construir seria prioritariamente somente para o nosso núcleo familiar. Não, Jesus está expandindo aqui. Porque se a gente pensa um pouquinho de maneira mais elaborada, a gente vai entender que Jesus, ele não faz um julgamento depreciativo, moral, contra a família de sangue, que continua sendo esse lugar antropológico, sabe, de reconhecimento, de afeto e de cuidado que a gente tem. Mas ele diz que a sua família, ela é mais do que isso. Ela não fica somente no conceito social de família, do que a estrutura social diz sobre o que é uma família. Jesus nos leva ao encontro de pessoas diferentes, com diversas opiniões, algumas conflitantes aqui, que é o que acontece aqui, pessoas que têm histórias diferentes, pessoas que têm experiências diferentes, e colocam todas essas pessoas que se unem pela fé com o mesmo objetivo em um lugar e as chama de família. Família, então, é assim. Você pensa no bem do seu filho, mas você precisa pensar do mesmo jeito no bem de todas as crianças que estão aqui. Quer dizer, você não precisa parar de pensar no bem do seu filho e da sua filha. Você só precisa equiparar esse cuidado e esse amor com as outras crianças que estão aqui. E assim em todas as relações familiares. Ele está dizendo, a família é muito mais do que a família de sangue. E o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre isso em várias das suas cartas. E vai fazer isso dentro de uma discussão teológica muito interessante, onde ele usa o conceito de Jesus, de família, para falar das diferenças entre judeus e gentios. Porque a igreja primitiva, aquela igreja que está lá em Atos se formando, igreja cristã, ela é uma igreja que nasce dentro do judaísmo, certo? Então, os judeus, eles têm os seus rituais, eles têm as suas práticas religiosas, e ela está nascendo ali. Só que você tem um monte de gente de diversos outros povos que não são judeus, que são chamados de gentios, que não têm essas práticas religiosas. E aí, pensem comigo, eles têm naquela época, primeiro, judeus se convertem ao cristianismo, ao Cristo, são esses primeiros apóstolos, apóstolas, discípulos, discípulas que formam a igreja de Cristo, que eram judeus, e começam a dizer assim para os gentios: bom, nós já pertencíamos à família de Deus, ok? Nós já somos filhos de Abraão. Como? Porque nós participamos da aliança. Como essa aliança é representada? Pela circuncisão. Abraão se circuncidou, e todos que são filhos de Abraão, homens, são circuncidados. Né? Então, o que eles estão falando? Se vocês agora querem fazer parte da família de Deus, vocês precisam passar pelos mesmos rituais judaicos. Vocês precisam se circuncidar. Aí os gentios falam assim: opa, peraí, ninguém mexe aqui não. Que história é essa? Circuncisão, como assim vai circuncidar? Vai rolar não. E aí briga. Tem que circuncidar, não tem que circuncidar, tem. E aí, para uma das igrejas mais cosmopolitas, mais diversificadas, das mais diversificadas, que era a igreja de Roma, Paulo escreve uma carta, e no início ele vai falar assim: todo mundo está no mesmo lugar, gentios e judeus. Todo mundo debaixo do pecado e todo mundo debaixo da graça de Jesus por conta do pecado, judeus e gentios. E ele vai trabalhar, então, a ideia de Abraão não só como pai dos judeus, mas como pai de todos os judeus e gentios. E se você abrir a sua Bíblia aí em Romanos capítulo 4, a partir do verso 9, diz assim: essa bem-aventurança vem somente sobre os circuncisos, ou será que ela também vem sobre os incircuncisos? Os circuncisos são os judeus, os incircuncisos são os gentios. Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Vejam, isso está lá em Gênesis 15, o que Paulo está citando. Quando Deus fala que vai dar um descendente para ele, pede para ele olhar para o céu, para as estrelas do céu, e fala que a descendência dele vai ser mais numerosa do que as estrelas que ele enxerga ali.
certo? Está lá em Gênesis 15. E aí, o texto bíblico diz que Abraão creu nessa promessa de Gênesis 15. E isso lhe foi imputado como justiça. Então, o Paulo vai lá no verso 10 de Romanos 4 agora e diz assim: sob quais circunstâncias, antes ou depois de ter sido circuncidado, que ele foi considerado um homem da fé? Não foi antes. Não foi depois da circuncisão, foi antes. E o que o Paulo está falando? Então, Gênesis 15 acontece antes da circuncisão, que vai acontecer somente no capítulo 17 de Gênesis. Abraão recebe o sinal da circuncisão em Gênesis 17 com o selo da justiça da fé, quando ele ainda estava incircunciso, da fé que ele teve quando estava incircunciso, no capítulo 15. Eu sei que é complicado, tá? Mas vamos tentar acompanhar, porque isso aqui diz muito sobre a ideia que a gente tem sobre inclusão. E isso, por quê? Por que o Paulo está justificando a fé do Abraão, que aconteceu em Gênesis 15, antes da circuncisão? Porque ele está falando que o Abraão pode ser o pai de todos por uma questão de fé, não por uma questão de filiação a dogma, a rito, a religião ou a grupo ou a uma genealogia sanguínea. Antes da circuncisão, o Abraão já foi considerado o pai da fé. Então ele já era, antes de ser circuncidado, o pai de todo mundo. Porque a promessa que ele recebe diz que ele vai abençoar não uma nação, não um povo, a partir de uma aliança, mas que ele abençoaria todas as nações da terra, todas as famílias da terra, através da sua descendência. Quer dizer, a semente que vem de Abraão, na revelação de Deus como um Deus único para esse povo, para esse homem, vai abençoar todas as nações da terra. Então, o que o Paulo está querendo fazer aqui é ilustrar a ideia de que a fé é o grande acolhimento da família de Deus. Paulo tenta solucionar esse problema de diferença. Não, Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Os gentios, se eles crerem, eles não precisam se circuncidar para fazerem parte da família de Deus. E o que significa esse texto? Olha, para a gente hoje, no nosso meio, na nossa relação como igreja, a relação sanguínea, a árvore genealógica, não é o mais importante. O mais importante para a gente se considerar família é a relação de fé. Vejam, não é um desprezo para a família da relação sanguínea. É só uma expansão de conceito. Mais importante para a gente pensar família, se você quer um conceito de família a partir de Jesus Cristo na Bíblia, é isso que ele está dizendo. Família é aquilo que se constrói a partir da relação de fé. Então, por dentro de uma comunidade cristã, por mais forte, assim, nós temos essa característica aqui na Cachoeirinha, uma igreja formada de várias famílias sanguíneas. Né? Quando a gente vai conversar com outro, um é parente de outro, que casou com outro que era parente do outro, aqui você tem um problema enorme se for falar mal de alguém, para quem está chegando, né? Porque, assim, no sangue, todo mundo é família, mas dentro de uma comunidade cristã, mais forte, mais importante do que essa relação sanguínea, é a relação espiritual, é a relação de fé. E é isso que Jesus diz quando pergunta, lá no texto que eu li em Mateus 12. Quem é minha família? Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Minha família não é reconhecida pela genealogia, pela questão genética, vou dizer assim, mas ela é feita de todos aqueles e aquelas que fazem a vontade do meu Pai. Todos, dentro de uma comunidade de fé, são irmãos, são irmãs, são filhos, são filhas, são pais, são mães. Todos somos uma família. Somos, além, né, da família biológica que nós temos, nós somos uma família. É como se nós fôssemos várias famílias biológicas
que formam uma família. Então veja, o que Jesus está fazendo é isso aqui. Você tem o seu quintal, a sua família está aqui nesse quintal. Ele fala, então, a sua família não é só esse quintal. A sua família também é essa comunidade das pessoas que vêm até você, que você encontra na semana, no domingo, conversa, compartilha. O mesmo amor e o mesmo empenho que você tem aqui no seu quintal, você tem que ter aqui, para essa família. Dobra a responsabilidade, né? Então, qual é o primeiro valor que Jesus Cristo coloca aqui para nós? O primeiro valor é o seguinte: para além da sua família nuclear, que ok, você tem que cuidar. A Sala de Casais está aqui falando todo domingo sobre princípios, sobre cuidado, etc. Mas para além disso, para além da família de sangue, para além dos seus vínculos genéticos, existe um vínculo espiritual de fé com as pessoas. E a gente precisa trabalhar a profundidade dessas relações. E esse, para Jesus, é o maior dos vínculos. É o que nos torna, de verdade, família. O que a gente chama de comunidade de fé. Comunidade de fé é uma família. Jesus tem uma família. Jesus expande o conceito nuclear de família. A ideia de uma comunidade de fé como família. Só que aí tem um problema. Um problema que a gente encontra no mundo evangélico hoje. Qual que é? E um problema que eu ouvi uma vez de um professor no mestrado. Ele falou, sabe qual o problema de vocês evangélicos? É que vocês vivem como uma família incestuosa. Forte, né? Ele falou, vocês só têm relações entre vocês. Vocês são fechados. Vocês não conseguem viver. Ele falou, eu fui no velório de uma pessoa e parece que ela só viveu dentro da igreja. A vida dela só aconteceu ali. Ela não tinha uma vida do lado de fora. As coisas que falavam sobre ela, era só o que ela viveu ali naquela família. Ela não se relacionava. Ela não conseguia ter assim, afetos, relacionamentos. Isso é interessante, porque se a gente para aqui só, nesse conceito de Jesus de família, isso pode levar, sim, a gente a viver uma relação fechada, a ver todo mundo como pessoas não dignas de serem parte da nossa família. Sabe? E de repente, Jesus mais para frente, lá em Mateus, vai falar uma outra coisa, que vai expandir mais o conceito. Então, só para a gente fotografar, porque eu sei que é uma pregação difícil. Jesus tira a gente do nosso quintal, família nuclear, que é dada socialmente, né? Pai, mãe, filhos, tal. Expande para o conceito de família espiritual, família de fé. Então, todo mundo que está aqui acreditando em Jesus e que se encontra em nome de Jesus é minha família, e eu preciso pensar nessas pessoas, nessas crianças, nesses idosos, nesses adultos, como eu penso aqui no meu quintal. E agora Jesus vai dar mais um passo para fora desse quintal da família de fé. E aí é o texto que eu quero que vocês leiam, Mateus capítulo 19, versos 11 e 12. E só para explicar, só para explicar, porque é um texto difícil, é um texto complicado, mas é um texto em que Jesus está fazendo um sermão sobre um divórcio. Jesus está fazendo um sermão sobre o divórcio, um sermão difícil. E o que está acontecendo? Os fariseus querem colocar Jesus ali à prova sobre essa questão do divórcio. E naquela época, você tinha escolas rabínicas, igual a gente tem hoje as teologias, mais abertas, mais conservadoras, mais progressistas, etc. E ali, pelo menos, tinham duas escolas rabínicas, do Shammai e do Hillel. Uma era mais aberta, outra era mais conservadora. E aí eles estavam perguntando para Jesus nesse texto, e aí, a gente pode se divorciar ou não pode? Porque o Moisés, ele permitiu o divórcio, etc. E era uma grande pegadinha, na verdade, né? Porque eles estavam até falando assim, como é que fica? O sujeito se divorciou, casou de novo, e lá no céu ele vai ser marido de quem? De qual esposa? Vejam só, as discussões teológicas. Mas Jesus, ele resolve não entrar nesse jogo. Não. E aqui, só um detalhe, tá?
essa resposta que Jesus dá é uma proteção para as mulheres. Não dá tempo de explicar tudo, mas na verdade o que Jesus vai dizer aqui é porque os homens se divorciavam por qualquer motivo, porque lá em Deuteronômio a lei dizia que uma mulher indecente merecia o divórcio. E o divórcio era jogar a mulher ao léu, era ela se tornar como uma prostituta, né? Independentemente de uma traição. Tá? Se a mulher fosse considerada indecente, o que Moisés faz para dar dignidade para a mulher? Dá a carta de divórcio, para que ela possa casar de novo. E aqui eles estão de novo nessa discussão. A gente pode se separar? No fundo é um bando de homem vagabundo que quer se separar para ter outras relações, mas quer ficar bem na religião. Entende? Então eles querem se separar. Eles falam, pode se separar mesmo ou não pode? E aí Jesus dá uma resposta categórica. Olha, só pode se divorciar se houver traição. E aqui é uma proteção, porque se eles se divorciassem por qualquer motivo, essas mulheres seriam consideradas pessoas marginalizadas, prostitutas. Então Jesus, ele dá uma resposta forte. Fora disso é adultério, ele fala para eles, quer dizer, fiquem quietinhos aí, segurem a onda, né? E ele encerra a discussão ali, mas logo em seguida, lá no verso 11 e 12 do capítulo 19 de Mateus, ele diz assim, nem todos têm condições de aceitar essa palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros assim se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, que aceite. Aí você fala, putz, já estava difícil. Já estava difícil, e agora? Né? Porque, veja o cenário, Jesus está falando do casamento, Jesus está falando do divórcio, e do nada ele joga os eunucos no meio da conversa. Quer dizer, é como se ele olhasse para os fariseus e dissesse, olha, vocês estão bitolados, discutindo termos jurídicos, debatendo quem pode, quem não pode, quem está dentro, quem está fora, discutindo a lei de Moisés, regras morais de vocês, mas vocês não estão preparados para entender a lógica do reino de Deus. No reino de Deus, o modelo é o eunuco. Entendeu? Para a gente entender, a gente precisa entender quem era o eunuco. O eunuco era aquele homem que, provavelmente por conta de guerras, ou mais, assim, na grande maioria por questões de guerra, ele tinha os seus testículos trilhados, amassados ou arrancados. Né? É isso. Trilhado. Por quê? Porque eles iam trabalhar nas cortes para os reis que os capturavam, para que eles não se deitassem com as mulheres dos reis ou não trouxessem a sua etnia para dentro daquele povo. Esses eram os eunucos, né? Esses eram os eunucos. Mas o peso teológico está lá na Torá, está lá no Antigo Testamento, em Levítico capítulo 21, porque a lei diz o seguinte, aquele que é eunuco não pode fazer parte da Assembleia do Senhor. A lei de Levítico diz. Ele está proibido de entrar na comunidade espiritual. Ele não pode fazer parte da família de Deus, o eunuco. Vejam só. O eunuco que Jesus está se referindo, e aqui a gente precisa entender, Jesus fala, eunuco de nascença, eunuco porque assim o tornaram, e eunuco por conta do reino de Deus. Obviamente que Jesus não está falando do eunuco em si, mas está falando de uma figura de exclusão. O eunuco era alguém excluído. E Jesus está falando, existem excluídos pelo nascimento, existem excluídos porque as estruturas sociais excluem, e existem excluídos porque me seguiram e agora estão no objetivo do reino de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Troca a palavra eunuco aí por excluído e você vai entender. É isso que Jesus está dizendo, porque o eunuco é aquele que é excluído de entrar na família de Deus. O eunuco no mundo bíblico era então essa assinatura de exclusão, do não aceito na religião, do não aceito na sociedade, do não aceito.
E o que Jesus faz? Ele pega essa figura do eunuco excluído e usa como uma metáfora para falar de várias situações de exclusão que impedem as pessoas de se achegarem à família de Deus. Vocês estão discutindo regra social sobre divórcio, mas existem pessoas que essas próprias regras de vocês excluíram da minha família, Jesus está dizendo. Aí ele fala do eunuco de nascença. O que é o eunuco de nascença? Não pode ser literal, porque o eunuco é aquele homem que tem os seus testículos trilhados. O que seria hoje o nosso eunuco de nascença? Uma pessoa excluída a partir do nascimento. Aquelas que já nascem com a marca da exclusão na nossa sociedade e na nossa religião. Pessoas que nascem com um corpus que a sociedade não aceita, que foram chamados por muito tempo de deficientes, e hoje a gente fala pessoas com deficiência. Essas pessoas, Jesus está falando, são eunucos de nascença. Por vezes, no nosso mundo evangélico, essas pessoas foram atreladas a maldições hereditárias. A maldições hereditárias, estão excluídas praticamente, são malditas. Pessoas com quem a sociedade não sabe lidar. A gente está falando de acessibilidade, porque por muito tempo a gente construiu uma sociedade excluindo essas pessoas que não tinham acesso a nada. Então, quando a gente fala de acessibilidade, a gente está falando que essas pessoas precisam ter um mundo para elas igual a gente tem para a gente. O mesmo mundo. O mundo precisa ser para elas também. Então, pessoas que nascem com algum tipo de deficiência, pessoas neurodivergentes, pessoas que nascem já em condição de vulnerabilidade e que por muito tempo a sociedade e a religião ignorou ou estereotipou. O eunuco feito pelos homens, pessoas atacadas socialmente pelas estruturas, pessoas atacadas por morais impostas em algum momento, pessoas que sofrem machismo, que sofrem sexismo, racismo, misoginia, homofobia, xenofobia, preconceito, pessoas que foram mutiladas pela religião, pela sociedade e foram jogadas para fora. E o eunuco por conta do reino, ele fala, são os que escolheram o caminho do despojamento, aqueles que decidiram seguir Jesus de verdade, que abriram mão de muitas coisas que poderiam ter para si, mas que em algum momento pensam na família que vivem, na família que são, e pelo Evangelho decidem abraçar os valores do Evangelho. E sabe qual é a hipocrisia que Jesus está denunciando aqui e combatendo? É que além de o mundo, a nossa sociedade, gerar excluídos, os religiosos da época, que pregavam a lei de Deus, pregavam essa lei para carimbar essa exclusão e dizer, vocês não entram aqui. Então vejam, aí Jesus dá uma invertida. Porque lembra, ele falou, a gente precisa sair do nosso quintal da família nuclear e precisa entender que a nossa família é a nossa família de fé. Até aqui para a gente tudo bem. Mas ele fala, sabe o que é melhor? É melhor que vocês fossem eunucos. O eunuco é o modelo familiar. Ele inverte o jogo. Em vez de gastar energia com debates teológicos estéreis, a família da fé deveria estar acolhendo, protegendo e dando dignidade para quem foi mutilado pelo mundo e trancado para o lado de fora da religião. Não, sabe? Se a gente pensar quem são esses excluídos hoje, que a gente não deixa entrar aqui, a gente vai ter um problema. A gente vai ter um problema. Mas é isso que Jesus está dizendo. Quando ele escolhe elogiar o eunuco, Jesus está rompendo com a lei de Levíticos 21. O eunuco não podia fazer parte da família do Senhor, da Assembleia do Senhor. Esse é excluído. E para onde ele aponta para tudo isso? Ele aponta para Isaías 56, para o profeta. Em Isaías 56, versos 3 a 5, diz assim, o estrangeiro que estiver se unindo ao Senhor não deve dizer,
o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco não deve dizer: eis que sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam minha aliança. Farei no meu templo, dentro das minhas muralhas, um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno, que nunca mais se apagará. E aí, Jesus diz que no reino de Deus, o paradigma familiar se tornou do avesso, sabe? Virou do avesso. Os que por lei não podiam fazer parte, agora são a própria referência da família de Deus. Aqueles que a religião excluiu da mesa, Jesus está dizendo, são os que vão se sentar primeiro na mesa de Jesus. Difícil. Não é à toa que logo na sequência desse verso 12, Mateus 19, quem que chega para Jesus? As crianças. E os discípulos tentam impedir. De novo, ele fala, deixem vir a mim. Porque as crianças não eram consideradas seres humanos. Elas não eram completas ainda. E aí Jesus, deixem vir a mim. Então, se você for ver bem, a ideia de família de Jesus tem a ver com o seu próprio ministério, com a sua própria caminhada. Jesus, que não tinha um lugar para nascer, nasce numa família que não era perfeita, nasce num arranjo totalmente confuso para a época. Alguns teólogos dizem que José já era um homem velho, inclusive alguns dizem que ele era divorciado, já tinha outros filhos, e aceita Maria como esposa. Maria, e aceita porque ouviu o Espírito, creu um homem certo, mas a gente vê que a gente não tem uma narrativa da infância de Jesus, mas a gente vê que não há nenhuma proximidade no que a gente tem sobre Jesus e José, né? Jesus sozinho, e no fim da vida, Jesus não morre cercado pelos seus familiares, ele morre como um excluído, maldito da religião, numa cruz entre dois ladrões. A inclusão na família de Cristo nunca foi por sangue, mas por fé. Nunca foi por herança genética, nem por concordância de doutrina. A inclusão é pela graça. Então, diante de toda essa complexa mensagem, talvez, o que você pode guardar aí para a gente voltar? Qual é o valor familiar que Jesus Cristo ensina com toda a força no seu evangelho? Mais do que família sanguínea, que é importante, tá? Mais que família sanguínea, importa a família da fé. E quem é essa família da fé? Sou eu, é você, somos nós. É essa família que se torna casa para quem não tem lugar em nenhuma família. É essa família que acolhe quem não é acolhido por nenhuma família. Jesus chama de eunuco nesse texto, metaforicamente. O excluído da lei. Quer dizer, é interessante porque a ação social, não sei se teve ontem, teve? Estava no calendário, acho. Não teve, né? A ação social dessa igreja, através da Adriana, da Amanda, do pessoal que apoia, o Antônio, eles estão lá, acolhendo eunucos, profissionais do sexo cis e trans, porque eles também são família de Deus. Então, de tempo em tempo, vão lá falar, vão visitar eles nos pontos, vão conversar. A gente pode se perguntar quem são essas pessoas. A SEB faz um trabalho aqui, a nossa instituição, maravilhoso. E esse prédio aqui é também para acolher essas pessoas que não fazem parte da família de Deus, ou que estão excluídas dela, por alguma lei, por algum preconceito. Eu me lembro que certa vez apareceu um rapaz que estava dormindo na rua, aqui. O Washington e o Everton me trouxeram esse rapaz, e esse rapaz tinha brigado com o tio no quintal, tinha batido no tio, tinha brigado com a mãe falou, não vou mais aceitar você em casa. E ele estava se drogando, estava na rua, dormindo na rua, e a gente conversou com ele, a gente chamou a mãe, a gente chamou
conseguiu, a mãe falou, eu não posso levar agora porque ele bateu no tio, o tio vai matar ele, etc. E aí a gente conseguiu um lar, um abrigo para ele, um curso para ele, que se chama João. E essa semana, eu recebi uma mensagem do Washington. O João está terminando o curso, vai começar a trabalhar, é uma outra pessoa, agradecida, sabe? E a mãe e o irmão estão vindo aqui na capoeira, sendo acolhidos também. A gente ser família, para quem não tem família. A gente ser pai e mãe para quem não tem pai e mãe. E não só nessa relação de família nuclear, mas também a gente ser família para aqueles que a nossa religião excluiu, igual o farisaísmo excluía. Quem que não pode pertencer à família de Deus? Quem que não pode pertencer à família da fé? Quem pode dizer isso? Quem tem Deus como pai não pode escolher o irmão, a irmã que tem. Então, qual que é o valor, só para a gente reforçar? Familiar que Cristo defende fortemente. Família na fé. Irmão, irmã, pai e mãe são todos aqueles que estão juntos por uma vocação, por um chamado para transformar essa realidade. E quem é a minha família na fé? Aqueles que não têm lugar em nenhuma família, porque são excluídos de todas as famílias. Essas são as minhas famílias modelos, sabe? Abraçar os escolhidos. E quando a gente olha desse prisma, eu acho muito interessante, porque muda a nossa interpretação. Quando a gente pensa, um homem de família, quando você olha por esse prisma, o que é um homem de família? Um homem que acolhe o excluído. Um homem que está disposto a considerar a alteridade diferente, aquele com quem não concorda. Quando você olha uma mulher de família, não é o que o conservadorismo fala, mulher que lava a louça, arruma a casa. Uma mulher de família é uma mulher que abre a porta para o excluído, que acolhe o excluído. Aquele que é diferente, aquele que talvez não tivesse nenhum espaço em outra família. Essa é a família de Jesus. Muda de figura, né? Muda de figura. Então, é importante a gente escolher, como comunidade, como família de Jesus, que tipo de família a gente vai construir. Se a gente está preparado para acolher todos os tipos de pessoas, se a gente pode acolher pessoas com deficiência, se a gente tem estrutura, se a gente está pensando pelo menos nessas estruturas, sabe, para todos os tipos de pessoas. Eu gostaria que a gente fosse uma família como a família que Jesus diz que pertence, sabe? Ser uma família que não se distancia, mas que se aproxima cada vez mais desses excluídos, para que eles se tornem também, ou sintam também que são famílias de Jesus, filhos e filhas de Abraão. É isso, gente. A gente está encerrando assim, tentando expandir o nosso conceito de família. Então, guardem todos os provérbios e sabedorias que foram entregues durante esses 3 domingos. O amor maternal, a construção da paz, o cuidado consigo mesmo. Mas agora, vai para fora do seu quintal, entende que o mesmo cuidado, o mesmo amor precisa ser exercido aqui entre a gente. Mas que não é só entre a gente. E a gente, além de um monte de famílias biológicas, a gente se torna uma família. Agora, além de uma família da fé, a gente dá um passo para acolher todos aqueles que são diferentes da gente. Essa é a família de Jesus. Por isso que eu já disse, eu não sei em qual momento da teologia a gente falou que um é filho e outro é criatura. Mas o que Jesus está falando é que todos são filhos e filhas, são meus irmãos, são os excluídos. E a gente precisa cuidar deles. A gente precisa cuidar deles. E é assim que a igreja nasce. Você sabe por quê? Essas pessoas que seguiram Jesus, que Jesus falou para a família nuclear, eles são minha família. Eles são a minha família também.
esses homens e mulheres que fazem a vontade do meu Pai, eles seguem Jesus, Jesus morre e ressuscita, só para o Espírito Santo, falou, vou deixar o Consolador. E o que acontece lá em Atos? Eles estão tudo orando, esperando esse Espírito chegar, que é o chamado Pentecoste. A gente fala o nascimento da igreja, momento inaugural da igreja. Então lá, discípulos, homens, mulheres que eram rejeitados, excluídos, que agora são famílias de Deus, orando, esperando, e o Espírito Santo sopra. E ele sopra numa intensidade que eles são chamados para fora, que é o que significa a palavra igreja, eclesia, chamados para fora. E diz então o texto que eles pregam para aquela multidão de várias etnias, de várias culturas, e cada uma ouve o discurso como em sua língua materna, como se fosse a parte mais afetiva familiar que existe, que é a voz da mãe. Quer dizer, quando a gente sai do nosso cenáculo, sai do nosso ambiente de oração para abençoar essas famílias, os excluídos, eles vão ouvir que são acolhidos com o afeto mais profundo que tem, e a partir da sua língua materna. E é assim que eu gosto de pensar o Pentecostes. A gente ouve na voz que nos é mais familiar, mais afetiva, mais calorosa e mais acolhedora. E a gente, como família de fé, a gente não pode se fechar numa relação incestuosa. A gente precisa ultrapassar o nosso quintal, chamado clero, culto, domingo, e ir abençoando e acolhendo esses excluídos que também são irmãos e irmãs de Jesus. E o nosso prédio, e o nosso espaço está disponível para projetos, para acolhimento, para que a gente expanda e cresça na nossa noção de família. Porque quando o Espírito Santo sopra sobre a igreja, os filhos e filhas de Deus se ajuntam. Nós somos abençoados e abençoadores. E a nossa casa também lá no nosso quintal é abençoada. Então a gente não precisa se preocupar, não precisa sacrificar. A gente só precisa expandir a nossa consciência de cuidado, de amor, de afeto e sair, ultrapassar a nossa religião. Que o Espírito Santo sopre sobre nós o seu sopro e que a gente comece a ter olhos e ouvidos para as pessoas que a gente não consegue enxergar e ouvir ainda. Amém? Essa é a minha oração para essa manhã, para que eles também se sintam e para que a gente saiba que eles também são parte da nossa família. Que Deus abençoe, continue soprando o nosso espírito, nos dê um ótimo domingo de paz, uma semana repleta de bênçãos para a sua família nuclear, para a nossa família de fé e para todos aqueles que precisam ouvir que tem uma família,